Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Este canal vai te mostrar a África como você nunca viu. A África que a TV não mostra, não é? Porque você sabe que quando se trata da África, o que aparece nas mídias ou na mídia é miséria, pobreza, fome, destruição, guerras e tudo de mal. A TV não tem preguiça de mostrar os pontos negativos da África e de pintar uma África totalmente distorcida para o mundo. E neste canal eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar a África como ela realmente é. Os pontos positivos e negativos. Aqui você vai conhecer a cultura africana, o povo africano, as línguas africanas, as personagens africanas que marcaram a África e o mundo. Aqui você vai saber de tudo, conhecer lugares muito lindos do nosso continente e você vai se surpreender. Então, se você quer embarcar nesta viagem comigo, sabe o que fazer, não é? Deixar o like e subscrever ao canal para me ajudar a crescer e para continuar a descobrir a África, a verdadeira África, ok? Neste vídeo eu quero falar de uma das personagens mais marcantes do nosso continente, porque sim, África não é um país e o nome deste canal fala por si. A África é um continente com 54 países, ok? E sim, eu sou africana e falo português porque o meu país foi colonizado pelos portugueses, assim como foram os brasileiros, os guineenses, santomenses e enfim. Ok? E então, como eu dizia, neste vídeo eu vou falar sobre uma figura incontornável da África, Nelson Mandela. Este homem é um exemplo de coragem, resiliência, patriotismo e amor ao próximo. E é por isso que ele ficou muito conhecido no mundo inteiro. Nelson Mandela era um homem que não se calava diante das injustiças sociais. Só para ter uma ideia, em 1939, quando ele fazia faculdade de Direito, ele começou a participar dos protestos contra a falta de democracia racial na sua universidade. E isso, infelizmente, lhe valeu a expulsão da universidade. O curioso é que aquela era a primeira universidade sul-africana a ministrar cursos para negros. Percebeu? Existiam cursos para negros e para brancos. Enfim, e mesmo sendo a primeira universidade sul-africana a ministrar cursos para negros, os negros não podiam reclamar os seus direitos. Quer dizer, já fizemos o favor de colocar cursos para negros na nossa universidade, que é por direito dos brancos, é o que eles pensavam, não é? E você ainda tem a audácia de reclamar algum direito. Por favor, rua! E foi assim que aconteceu com Nelson Mandela. E então Nelson Mandela precisou estudar por correspondência. Ele concluiu os estudos em Direito por correspondência, mas mais tarde a universidade pensou bem e então decidiu se retratar e deu o título de doutor honoris causa a Nelson Mandela. Enfim, vamos continuar. A vida de Nelson Mandela e dos negros da época não era nada fácil. Bom, se agora, em pleno século XXI, vivemos o que vivemos, imagine há 50, 60, 100 anos. Dá para imaginar, não é? Naquela época, nem direito a um nome africano as pessoas tinham. Os teus pais colocavam um nome que eles achassem importante, interessante, enfim, adequado a ti. E quando começasses a frequentar a escola, esse nome era substituído por um nome inglês. E foi o que aconteceu com Nelson Mandela, porque na verdade o nome que os pais colocaram quando ele nasceu, a 18 de julho de 1918, foi Rolihlahla Mandela. Quando ele começou a estudar, a frequentar o ensino primário, a professora achou que Rolihlahla não era nome e que ele precisava se chamar como um inglês. Então, mandou para lá Rolihlahla e ele começou a ser chamado de Nelson Mandela, em homenagem a um tal de Almirante Nelson. Quem é o Almirante Nelson? Eu não sei, não me perguntem. Eu conheço Nelson Mandela, mas não sei quem é o Almirante Nelson. Enfim, continuemos.
Nelson Mandela nasceu numa tribo, a tribo Tembo, da etnia Xhosa. E nesta tribo os homens atingiam a maioridade com 16 anos, mas precisava passar por um ritual de passagem. Isso aconteceu com Nelson Mandela. Depois de passar por este ritual, Nelson Mandela tornou-se oficialmente um homem e recebeu o nome Dalihunga, que significa conciliador. Bastante curioso se formos julgar a história deste grande homem africano. Nelson Mandela é conhecido no mundo inteiro por lutar contra o apartheid. O apartheid foi um regime racial que existiu na África do Sul até 1990, um dos piores regimes da história da humanidade, diga-se de passagem. Basta saber o significado do nome para concluir que o regime não tem nada de bom. Em afrikaans, apartheid significa separação. Até ali já conseguimos ver que daí não vem boa coisa. E não vem mesmo. Vou resumir o apartheid. O branco é superior ao preto. E naquela época eram proibidos casamentos interraciais, ou seja, negro não pode casar com branco e vice-versa. Negro casa com negro, branco casa com branco. Não podiam frequentar os mesmos lugares, ou seja, eu que sou preta não posso ir a um supermercado que o branco frequente, não posso frequentar a escola dos brancos, não posso andar no bairro dos brancos, não posso viver nos bairros dos brancos porque o governo já tinha estabelecido uma área para os negros e outra área para os brancos, ou seja, cada um no seu quadrado. E não falo só de algumas coisas, mas em tudo, em tudo. O negro não podia estar onde o branco estivesse. E você já sabe, deve imaginar pelo menos qual era a ala dos brancos e qual era a ala dos pretos, né? A diferença devia ser abismal. Enfim, tudo para os brancos e nada para os negros. E é contra isso que Nelson Mandela lutava. Mas tu pensa que acabou? Não acabou. Segregação racial, os negros eram confinados, não existiam leis nem políticas públicas que velassem pelos direitos dos negros, e como se isso fosse pouco, o próprio governo da época, o que comandava o apartheid, provocou uma série de massacres da população negra. Entendam, é contra isso que Nelson Mandela lutava. Foi contra isso que Nelson Mandela lutou. E isso lhe valeu 2 prisões. Em 1956, por lutar contra tudo isso que eu mencionei, ele foi acusado de conspiração e cadeia. Percebeu? Não pode lutar pelos seus direitos porque senão cadeia. Em 1960, Nelson Mandela e muitos outros líderes africanos foram perseguidos pelo regime do apartheid e condenados à prisão perpétua sob acusação de... Ou seja, não pode lutar pelos seus direitos senão você é considerado... e prisão perpétua. Felizmente, nos anos 80, o regime do apartheid viu o seu fim e já não era sem tempo. Nelson Mandela ficou preso por 27 anos, 27 anos, na ilha de Robben. E exatamente no dia 11 de fevereiro de 1990, o então presidente da África do Sul, Frederick Clark, libertou Mandela para a alegria dos sul-africanos e do resto do mundo que depois veio a conhecer a sua história. 3 anos depois, isso em 1993, Mandela recebeu o Prémio Nobel da Paz por lutar contra o regime do apartheid. E 1 ano depois, isso em 1994, a África do Sul pôde finalmente realizar as suas primeiras eleições legislativas. E adivinhem quem levou a melhor? Nelson Mandela, é claro. Ele governou o país em apenas um mandato e deixou o poder de forma pacífica em 1999, depois de ter resolvido todas as questões relacionadas à segregação racial e à reconciliação.
porque na verdade o que ele queria eram direitos iguais e não exatamente uma guerra entre negros e brancos, porque ele podia ter pensado em vingança, mas Nelson Mandela era um homem pacífico, era o Nelson Mandela que conhecemos e tanto admiramos. Quis uma reparação, uma reconciliação sem revanche. Em 2006, mais um prémio para Nelson Mandela, desta vez da Amnistia Internacional, por lutar a favor dos direitos humanos. Nelson Mandela casou-se 3 vezes e teve 6 filhos. A sua última esposa foi Graça Machel. Sobre ela vamos falar num próximo vídeo. Infelizmente, a África e o mundo perderam este grande homem em 2013, aos 95 anos, vítima de infecção pulmonar. E então, gostou de conhecer a história desta figura incontornável do continente africano? Se sim, e ainda não o fez, deixe o like e subscreva o meu canal, porque eu preciso crescer e você tem que conhecer a África que a TV não mostra. Bye bye!